Plataforma 125 com a Jennifer Berlin, ela que é paulista, né, mas mora em Portugal, né, tá estudando lá, e, cara, e ela é sobrinha da Lindsay, né, Lindsay, que participou por aqui esse ano também, que mora na Bélgica, e, cara, duas histórias incríveis, tanto da Lindsay como da Jennifer também, vocês podem ouvir da Lindsay depois de ouvir esse episódio, e, cara, a história dela é muito incrível, vale muito a pena você ouvir e entender um pouco de como é que as coisas acontecem na nossa vida, né? E como é interessante os desígnios, né? De cada coisa. Então foi muito legal conhecer a Jennifer. Ela é uma pessoa incrível, carismática e foi muito simpática. E, cara, vale muito a pena ouvir. É tanto que eu vou deixar logo vocês com esse episódio, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 125. Estou aqui com a Jennifer Berlin, mais uma convidada que é ponte de outra convidada, e isso tem acontecido com frequência este ano. E que bom, né? Que bom que os nossos convidados estão sendo pessoas muito incríveis ao ponto de formarmos esse ciclo aí muito, muito legal. E diretamente de Portugal, mais um encontro internacional, né? A Jennifer Berlin, que é amiga da Lindsay, né? Aquela convidada que eu sempre falo aqui para vocês, porque a história dela é muito massa de ouvir. E Jennifer, muito obrigado por você ter aceitado o convite, arrumado um tempo na sua agenda aí no seu dia, né? No domingão, inclusive. E temos que fazer alguns sacrifícios, né? Eu tô fazendo um sacrifício de assistir o jogo do São Paulo, mas se bem que não é um grande sacrifício, porque São Paulo ultimamente não tem me dado muita alegria. E você talvez o tempo aí de descanso. Então se apresente, fale quem você é e mais uma vez obrigado. Bom, meu nome é Jennifer Berlin, tenho 24 anos, moro em Portugal há 3 anos e meio. Eu estudo engenharia civil, trabalho e é isso. Essa sou eu. Beleza, e aí a gente vai falar muito disso, né? Porque a proposta de eu ter te convidado, além de você ter uma relação com a Lindsay, né? É também entender um pouquinho desse rolê aí de morar em Portugal, que é um caminho que muitos brasileiros estão fazendo, né? Indo para Portugal. Sim, a comunidade brasileira que existe aqui é gigante. Pois é. E só que é óbvio que eu vou querer saber da Jennifer, né? Quem a Jennifer é aqui no Brasil, como foi a ideia de ir para Portugal, já tinha esse interesse antes, primeiramente, você é de onde aqui no Brasil, né? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu sou de São Paulo, nasci e vivi a minha vida toda em São Paulo, tenho família no Paraná, a Lindsay e mais algumas pessoas, e estudo engenharia civil desde que eu tenho, acho que 18 anos. Eu comecei a estudar no Brasil, fazer uma faculdade particular na minha cidade, em Guarulhos, e ali eu, de certa forma, me conformei com o que eu tinha de faculdade. Eu cheguei a prestar vestibulares para algumas faculdades públicas, não passei, me frustrei muito por isso, mas resolvi que se o que eu queria tanto era essa faculdade, eu falei, eu vou começar de alguma forma. Trabalhei desde os meus 18 anos também. Trabalhei numa farmácia por 1 ano e meio, trabalhei em uma empresa de aços por 1 ano e meio e prestei o concurso público para a prefeitura da minha cidade, já na minha área de construção civil. Então eu estudava e trabalhava na minha área, o que é o sonho de qualquer jovem universitário de 20 anos. Então, e eu ganhava muito bem, eu ganhava muito melhor do que a média de pessoas da minha idade, que estuda e trabalha. Nossa. Eu tinha uma estabilidade, porque eu era concursada. Então, querendo ou não, vim pra cá, eu tinha muito a perder. Porque eu tinha um emprego estável, eu tinha um bom salário, eu fazia faculdade, eu tenho a minha família toda lá. Mas em um determinado momento, quando eu fazia faculdade em São Paulo, eu comecei a perceber que
aquilo não era 100% o que eu tinha sonhado pra mim, profissionalmente, universitariamente, em muitos sentidos. Porque eu sempre fui incentivada pela minha mãe a não me contentar com menos do que eu mereço e menos do que eu sou capaz. E a partir do momento em que eu reparei que a faculdade que eu tava não era boa e era basicamente uma fábrica de diplomas, eu falei, bom, eu não sonho em ter um diploma de engenharia civil. Para isso a gente imprime um papel em casa e tá aí. Mas eu quero ser uma boa profissional. Então eu ali já comecei a procurar outras faculdades em São Paulo. E mais faculdades particulares, porque eu trabalhava e era impossível para mim ir para uma faculdade pública em outra cidade. Então, eu comecei a procurar outras faculdades particulares em São Paulo. E, em paralelo, a Lindsay se mudou aqui para Portugal. Sim. E eu tava também planejando vir passar umas férias com ela. Passar um mesinho aqui, ficar uns dias, conhecer, ir para algum canto da Europa juntas, fazer um momento nosso. E eu lembro-me que logo que ela veio, em algum momento surgiu o assunto de que as faculdades daqui aceitam o Enem como método de entrada. Eu falei, tô fazendo nada, vou entrar aqui no site da Universidade de Lisboa. É um lugar que eu quero visitar só porque sim, mesmo que seja só para conhecer como que é. E eu descobri magicamente a aba de estudantes internacionais e que eu realmente conseguia me candidatar com o meu Enem. O meu Enem era de 2016, era super antigo. Isso foi em 2018. No Brasil, os Enems valem por 2 anos, aqui valem por 3. Então eu fiquei super feliz em saber que eu poderia usar a mesma nota que eu já tinha. E foi isso, eu comecei a pesquisar tudo sobre estudar aqui, valores, todo o documento que eu precisaria, tudo que eu precisaria fazer no Brasil, o que eu precisaria correr atrás aqui, quais eram as diferenças do método de ensino, se era mais fácil, mais difícil. Eu tive um professor na faculdade que eu tava, que é português, e fez faculdade aqui e estava fazendo pós-graduação no Brasil. E eu conversei muito com ele, porque era um dos poucos professores que eu gostava da faculdade que eu tava. Expliquei mais ou menos a situação, falei, olha, eu tô pensando em me mudar para Portugal, tenho tais opções de faculdade, o que você recomenda? Ele falou, a melhor coisa que você faz, em primeiro lugar, porque o nível de ensino é muito, muito, muito diferente. E ele só me deu algumas dicas de quais as faculdades que seriam um pouco melhor para o que eu buscava. E eu fui. Comecei a me preparar para isso. Contei para minha mãe que foi super, super, super difícil. Durante toda a minha vida, o meu padrasto e minha mãe me incentivaram muito a ir atrás dos meus sonhos. E sempre falaram, não se contente com isso aqui. Sim. Se você pode mais, se você tem capacidade para mais, vai atrás. Faz uma pós-graduação no exterior, se você tiver condições, dá um jeito. Eu falei, bom, eles falaram a vida inteira, agora tá acontecendo de alguma forma. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Contei pra minha mãe, foi super, super, super difícil. Eu passei dias planejando, pensando em todo um discurso, ensaiando e tudo mais. E um dia chamei ela pra almoçar. Todo o discurso que eu tinha planejado de contar sutilmente foi por água abaixo, porque cheguei lá, olhei pra minha mãe e falei assim, o que você acha de ter uma filha morando na Europa? Falei, nossa, tudo que eu pensei em contar com calma foi embora. E foi assim que começou a minha jornada de mudança pra Portugal. Cara, da hora. E incrível, né? Assim, um pouco da tua história, que aí tem um pouco a ver com a história da Lindsay, né? Como se você estivesse assistindo um filme paralelo. Então você tem que ouvir lá o episódio da Lindsay depois que você ouvir esse aqui, é claro. Se você tá aqui, você tá ouvindo esse. Porque assim, você aparentemente, pelo que você tá contando pra gente, você não estava mal no Brasil, né? Você vivia uma vida super confortável, super tranquila. E aparentemente é uma vida que muita gente busca, né? Assim, olhando de um... Eu estava até comentando isso com minha avó hoje à tarde.
que eu falo que eu não tenho grandes ambições na vida, né? Eu tenho poucas ambições na vida e eu acho que, assim, conseguir minha casa própria é a maior delas. Eu acho que chegando ali, óbvio, né, que a vida ela vai apresentando coisas pra gente que vai fazer com que... desafios que vai fazer com que a gente, de certa forma, nos impulsione. Mas, assim, olhando pro Brasil, né, olhando pro nosso país, olhando pra... A maioria da população tem o mínimo, então é um certo privilégio que você tinha, só em ter uma faculdade, ter um emprego. Só que é aquilo que sua mãe sempre falou, né? E assim, eu já tô começando o papo filosófico, tá, ô Jennifer? Vai se acostumando. Que o papo aqui é assim. Mas de certa forma você tinha um caminho para trilhar que, caramba, eu acho que não acaba aqui, né? Então, acredito eu que ir para a Europa, estudar na Europa, e assim, também tem a disparidade de ensino, né? Eu não sei, eu não conheço, mas assim, deve ser, porque qualquer coisa comparada ao ensino no Brasil deve ser melhor, né? Porque no Brasil tem muito essa questão de ensinar os jovens a arrumar emprego, né? Ensinar o jovem a arrumar emprego, você tem que arrumar um emprego e não conhecer a área que atua, a área que trabalha e tudo mais. E aí, você falou muito de como foi contar isso para sua mãe e tal, então, como é que foi, assim, essa relação familiar, né? Assim, você foi sozinha para Portugal? Eu tinha a Lindsay aqui, né? A Lindsay é minha tia. Aham. Eu já tinha ela aqui e só ela. Eu nunca tive ninguém próximo da família, de amigos, de nada que tivesse tido uma experiência parecida para eu tentar pelo menos buscar um apoio, dicas ou o que fosse. Foi basicamente cara e coragem. Eu já tinha estado fora do Brasil, já tinha viajado para os Estados Unidos, mas é uma experiência completamente diferente. Foi realmente me desprender de tudo que eu tinha e, de certa forma, do que eu era também. Porque por mais que eu tenha carregado pra cá uma bagagem gigante de experiência e de vida, é uma nova vida. Eu imaginava que quando eu fosse viver sozinha, ia ser num apartamento perto da minha mãe, sei lá, 15, 20 minutos de distância, em que qualquer situação eu poderia gritar ela, e que seria super tranquila essa transição, e seria tudo facinho, que eu teria tudo ali do jeitinho que eu queria, e foi completamente diferente. Eu me mudei para 7.500 quilômetros de distância, onde se acontecesse qualquer coisa comigo, se eu não contasse para minha mãe, ela jamais ia saber. As coisas do lado de cá são muito difíceis no começo, em muitos sentidos, então foi um choque que eu não tive quando eu tomei a decisão, e nem enquanto eu tava me planejando. Eu só tive esse choque de realidade quando eu tava aqui e quando as coisas iam acontecendo mesmo. Foi um processo incrível. Não me arrependo de jeito nenhum, mas foi difícil. Muito, muito, muito difícil. Essa parte eu acho muito legal ser contada, porque eu sempre faço o advogado do diabo aqui, né? Eu sempre falo... sobre o que a gente escuta muito, né, da galera que quer ir embora do seu estado ou do seu país e quer ir para outro lugar, e é muito contado o lado bom, que existe realmente, né, é inegável isso, mas também existe o lado do perrengue, né. Eu acho que família, dependendo do seu grau de relação com eles, é o que mais pega, né. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que foi para... E eu sempre conto essa história também. Ele foi para Palhoça, Santa Catarina, né? Ele é do Acre, foi para Santa Catarina, também tinha uma tia lá e tudo mais. E ele conta, assim, que no começo a adaptação foi muito difícil, não por conta do lugar em si, que também é uma outra, né? É um outro perrengue se adaptar com o lugar, mas família, velho. Família, tipo, não tem ninguém por perto, não tem amigo. E eu lembro que a gente falava muito por vídeo nessa época, eu e ele. Hoje ele nem fala comigo mais, já tá estruturado lá. Ele nem liga pra mim, mas no começo a gente mantinha esse laço, assim, de amizade, mas hoje ele tá bem, né? Brincadeiras à parte, ele levou a esposa dele, então era namorada, agora eles são casados. Mas assim, é bom contar esse lado também, que, possa ser que tudo dê certo, mas dentro desse processo de dar certo, vai ter os perrengues, né? E assim, e é uma responsabilidade, né? É algo que se você quer colher o fruto da parada, você tem que passar pelo processo de plantar, esperar crescer e tudo mais, que não é fácil, né? Exatamente. E eu sou muito...
eu já vi muitas pessoas falando em redes sociais, Instagram, Twitter, o que for. Muita gente fala só o lado positivo. Tipo, eu fui morar fora e é incrível, eu tô vivendo a vida dos meus sonhos. Mas ninguém conta das partes difíceis realmente, dos perrengues que a gente passa. Que a gente vai dormir chorando de vez em quando, só porque sim, não precisa realmente ter um motivo. Às vezes é só o choque do momento que te faz sentir alguma coisa e tá ali. Ou então, financeiramente é muito difícil. Às vezes, conseguir trabalho é muito difícil. Pra mim foi muito complicado, foi mais fácil do que pra maioria das pessoas, porque eu tive a documentação muito fácil, muito rapidamente. Mas é muito difícil, é uma parte que pesa muito no emocional. Saudade de casa é uma coisa que não tem como medir. Até hoje eu tenho. Eu vou pro Brasil pela primeira vez no ano que vem, desde que eu tô aqui. E eu tô contando os segundos pra isso. Comida, tudo isso é um amontoado de coisas que é enorme. E eu falo, muita gente acha que é só arrumar uma mala e vir. Não é assim. Você tem que estar muito preparado para tudo que vem, e é muita coisa. É uma situação, é uma mudança muito grande. Não é só mudar de casa, não é só mudar de cidade. É uma mudança para muito longe de tudo, de todo mundo que você conhece. Então, uma pessoa tem que estar preparada emocionalmente para isso, pelo menos um pouco. É uma mudança de vida, né, cara? Porque você tá saindo do seu lugar. E assim, a tua história ela se torna mais incrível ainda, porque diferente de muitas outras pessoas que estão tentando a vida fora do Brasil, você já tinha uma vida estabelecida aqui, né? Você já dava pra viver. E assim, é bom pontuar também que se você não tivesse tido esse sonho, esse objetivo, tava tudo bem também, né? Como eu falei agora há pouco, você chegou num estágio onde muita gente está tentando ainda, né? O lance de trabalhar e estudar na sua área, aqui, mano, eu sou do Acre, né? Então aqui em Rio Branco, isso é muito raro acontecer. Assim, até quem tem um certo privilégio ainda é muito raro acontecer. Porque a demanda de estudo e a demanda, dependendo da profissão, por exemplo, enfermagem, que é muito grande, é uma profissão muito concorrida e muito buscada, é muito difícil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? A área da saúde é uma área que exige muito tempo, muito esforço, e tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? Chega a ser sobre-humano a carga horária de trampo e psicológico e tudo mais. E aí tem uma outra questão, que pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim é uma grande responsabilidade também, que é você deixar um pouco da sua vida, né, para tentar viver uma outra experiência. E tá, a gente já falou um pouco do Brasil, e chegando em Portugal, você tinha Lindsay, né, e tal, como é que foi o processo de buscar faculdade, de conseguir emprego e tudo mais? Bom, só chegar aqui já foi um perrengue gigante. Eu passei por um estresse, vários picos de estresse nas últimas semanas no Brasil. Porque eu comprei a minha passagem pra vir pra cá logo que eu decidi. E depois disso, todo o dinheiro que eu juntei foi pra trocar por euro e sobreviver aqui pelo máximo possível antes de começar a trabalhar. Então, eu comprei a minha passagem por uma agência de viagens e por um contato dessa agência. Faltando 2 semanas, faltando um mês mais ou menos, eu soube que uma das passagens tinha sido alterada, então trocaram para outra companhia aérea. Eu recebi o voucher dessa outra companhia aérea e faltando 2 semanas para vir, eu fui imprimir os documentos e tudo mais e simplesmente a minha passagem não existia mais. Eu surtei, fiquei possessa porque eu não sabia o que estava acontecendo. Foi uma sensação horrível de ver tudo planejado, que eu tinha passado 6, 7 meses organizando com tanto carinho, gastado muito dinheiro nisso e ver tudo desmoronando. Foi muito chocante, muito estressante. E uma semana eu viajei para passar uma última semana com os meus avós e minha mãe falou, deixa que eu cuido.
Nesse tempo eu descobri que a agência tinha mandado embora esse contato que tinha me vendido a passagem, e esse contato tinha cancelado todas as passagens que ele tinha gerado e ficado com o dinheiro. Então eu não tinha passagem, eu ainda não tinha o meu visto pronto, porque como estudante é obrigatório ter visto aqui, as faculdades exigem. E eu tinha casa, eu tinha meu passaporte e eu tinha faculdade, mais nada. Mas fiquei maluca, consegui comprar uma outra passagem e vim. Quando eu cheguei aqui, eu ainda tive um mês de férias, que eu consegui descansar. E já no primeiro dia de faculdade foi uma coisa, assim, transformadora. Foi completamente diferente de todos os 2 anos que eu tive de faculdade no Brasil. Porque eu ainda fiz 2 anos, eu escolhi começar do zero aqui para não ter justamente essa diferença de qualidade, vamos dizer assim. Eu não queria... E por mais que as matérias fossem mais ou menos a mesma coisa, eu não queria que o que eu tivesse no Brasil fosse inferior ou superior ao que eu teria aqui. Queria estar mais ou menos no mesmo nível. Então, eu já comecei a perceber muitas diferenças. Não só no sotaque, que me pegou muito desde o começo. Ter o sotaque no dia a dia já é difícil, em termos técnicos é péssimo. Rápido, né? Português. Sim, muito rápido. Às vezes com sotaque mais forte, mais tranquilo, mas falam muito rápido. Mas foi um choque bom. Eu comecei a perceber que foi realmente uma boa decisão. Por mais que eu tenha pago muito caro por isso, eu deixei o meu trabalho no Brasil, que era um emprego público, ganhava bem, deixei a faculdade que eu já tinha 2 anos, 2 de 5, para começar tudo do zero. Eu sou mais velha do que todos os meus colegas de faculdade. Então, foram alguns choquezinhos, tipo, perceber as diferenças culturais entre os jovens do Brasil e os jovens aqui, e ser, entre aspas, aceita como estrangeira num ambiente jovem, num ambiente universitário, em que não só acontece de os alunos terem, às vezes, preconceito, como os professores também. Então, foi um processo interessante de me encaixar onde eu tô agora. Caramba, você tinha quantos anos na época? 22? 21. 21 e era mais velha da galera? 21, eu sou mais velha do que a maior parte das pessoas. Pode Até crer. os meus colegas de faculdade que são de anos mais acima, a maior parte deles são mais novos que eu. Pode crer. E Jennifer, assim, teve algum momento nessa sua transição, e aí quando eu falo transição, não só no sentido de Portugal, mas assim, na faculdade em si, que você pensou assim, caramba, fiz merda. Ou talvez não, tipo, fiz merda, mas assim, será que eu fiz realmente o que era pra fazer? Eu acho que no começo os primeiros 6 meses foram muito complicados. Porque por mais que eu tenha me adaptado bem à faculdade em si e às pessoas, eu ainda não tinha conseguido trabalho, então eu tava só estudando. Mas sempre acontece alguma situaçãozinha que você olha, será que eu pertenço mesmo a esse ambiente? Será que eu realmente devo estar aqui? Quando eu comecei a perceber, por exemplo, a diferença de conhecimento intelectual mesmo das pessoas do ensino médio daqui pro nosso ensino médio do Brasil, que eu ficava, ok, por que essas pessoas sabem isso e eu não? E será que eu tomei a decisão certa, que eu larguei tudo que eu tinha no Brasil pra isso? Depois eu descobri que pelo menos o trabalho não foi uma má decisão largar, porque a empresa fechou. Então, pelo menos aí eu não falhei. Mas esse comecinho foi bastante conflitante, assim, de ficar, será que eu tô no lugar certo? Que é realmente pra eu estar aqui? Mas dúvida de que ia dar bom, eu não tive. Eu só segui. Eu deixei realmente o fluxo da vida me carregar. Então foi muito mais uma questão de adaptação mesmo, tipo, em procurar entender. E eu sei do que você tá falando, porque assim, o desemprego é uma parada que afeta muito a gente, né? Eu acho que
Eu acho que se você ainda não esteve desempregado e não sofreu essa sensação, você não é adulto ainda, né? É um dos testes para você ser adulto, é isso, é sentir a dor do desemprego, né? E eu passei por isso, na época eu morava com os meus pais ainda, e o que é, assim, com toda a questão machista que a gente aprende, né? Tipo, ser homem e ser sustentado, tipo, morar na casa dos pais foi uma parada que para mim foi horrível. Hoje eu entendo que, tipo, era baboseira, mas assim, passei um ano nesse perrengue, né? Então, tipo assim, estar num país que não é o seu, estar num lugar onde não é o seu, onde não é o seu lugar, né? Ser um estranho, né? Um estrangeiro no lugar e ainda desempregado, tipo, com tudo que ficou para trás. Mas eu fico muito feliz, Jennifer, em ouvir que a sua história ela tem um contexto feliz, né? Não vou falar final feliz, que não acabou ainda, né? Mas um contexto feliz, né? E porque a gente muito escuta histórias de pessoas que vão buscar algo fora e acaba não sendo o que achava que era, se frustrando um pouco, ou então indo para um outro caminho. E é muito bom saber que no seu caso, né, as coisas elas têm ido bem. E a sua família, como é que ficou nesse processo? Tipo, dava apoio, falava... Porque assim, acredito que perder aniversários é complicado, né? Tipo, a natais, ano novo. Nossa, isso foi... Esses pontos, assim, de datas e de momentos... Sim, imagino. Foi muito difícil. A primeira data que eu tive longe foi o Dia dos Pais. E eu não... Hoje em dia eu tenho um contato melhor, mas eu já tive muitas confusões com o meu pai, mas eu sou muito apegada ao meu padrasto. Então, a gente sempre passou o Dia dos Pais fazendo tudo juntos, e vestindo roupa igual, e sempre fazendo alguma programação muito maluca. A gente sempre foi muito unido nesse sentido. Ele realmente foi um pai pra mim por muitos anos, ainda é. Então, a primeira data foi o Dia dos Pais, e eu fiquei em um estado que eu não me reconhecia. Ali foi a primeira vez que eu realmente me permiti ficar triste por alguma situação longe, porque por mais que as coisas sejam difíceis, eu tenho um traço de ser muito positivista. Eu tento sempre buscar um fiozinho de ponto positivo em toda situação pra me agarrar àquilo e não deixar aquela situação me abalar. Mas essa situação em si, acho que foi a primeira vez que eu realmente me permiti ficar triste e viver a situação e ficar mesmo mal e ter saudades e chorar e tudo mais. Fora isso, o Dia das Mães, eu também sou muito, muito, muito apegada à minha mãe. Sempre foi muito complicado. O meu primeiro aniversário aqui foi... Não sei nem explicar ainda, foi em pandemia. Eu não podia nem comemorar com os meus amigos. Foi também muito difícil. Tive que passar o dia inteiro fechada em casa. Mal podia sair pra, sei lá, ir no supermercado pra ver gente e fingir que eu tava super alegre por estar fazendo aniversário. Eu lembro que a memória que eu tenho que mais me choca, assim, é que a minha mãe juntou todos os meus amigos daqui e do Brasil e fez um vídeo de 1h30 pra mim, com mensagens de todo mundo. Da hora. E o começo do vídeo era minha mãe me chamando. E aquilo, eu fiquei tão em choque em ouvir. A Lindsay colocou na sala o vídeo super alto e eu no quarto, eu ouvindo a minha mãe me chamar. Aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei, pera, eu não tava preparada pra isso. Vocês têm que me dar um negócio assim pra me acalmar antes de fazer uma coisa dessa. Quase que mata a menina. Mas essas situações, essas datazinhas, são os detalhes que às vezes pegam mais. Porque o dia a dia, por mais que a gente sinta falta de algumas coisas, passa. Porque os dias são muito ocupados. Eu estudava, ainda estudo, né? Tô de férias agora, mas ainda estudo por, sei lá, 4 ou 5 horas por dia e mais 8, 9 horas de trabalho. Aí come, dorme e o dia passa, o dia a dia passa. Mas essas datas que tem alguma coisinha de diferente e que às vezes você vê as fotos das pessoas aproveitando e Sim. Todo mundo super curtindo e você tá aqui, tipo, legal, não tô aí, e aí? Que bacana. E que são coisas, né, que
no dia a dia, quando você tem, você não liga muito, né? Mas quando você tá longe, sente... Por exemplo, eu tenho uma irmãzinha de 3 anos, né? Que eu tenho ela como filha. E quando eu morava com os meus pais, pô, todo dia eu acordava com ela, né? Brincava com ela o dia todo quando eu tava de folga. Eu só ia dormir quando ela dormia, que era tarde, né? Tava naquele gás, criança, já se viu. E, cara, e agora, tipo, eu vejo ela, sei lá, às vezes uma vez no mês. Porque tô morando com a minha avó e a minha mãe mora longe. Eu não tenho uma relação muito boa com meu padrasto, então... a gente não se fala, então tudo virou um empecilho, assim, então tipo toda hora videochamada, fotos, assim, e eu tinha diariamente ela no meu dia, então tipo assim, era muito natural para mim. Não é que a gente não liga, é que é natural, né? Você tem sua mãe, você tem seus pais, pô, toda hora. E cara, quando você fica longe, é foda, tipo assim, é uma sensação muito, caramba, não posso fazer nada, eu tô longe e não dá para se apegar e assim, e isso acredito que o quanto isso foi importante para você, para te dar forças, né, nesses momentos de ausência de família, e o que eu sempre falo pra galera também, tem um amigo meu, por exemplo, o Pedro, que ele tá na Irlanda agora, né, ele é daqui, foi pra Irlanda, e inclusive isso tá documentado no podcast que eu gravei com ele, sobre o lance de família e tudo mais. E embora você não seja... eu não sou tão apegado à minha família. Beleza, mas você é apegado a alguma coisa do seu lugar, né, da sua cidade, nem que seja comida. Eu fui pra São Paulo, passei 3 dias lá, senti muita falta da farinha daqui, velho. Comida me faz falta, sabe? O tempo me faz... O tempo, tipo assim, esse calor horrível de Rio Branco fez falta. Então tudo isso faz diferença, né, pra gente. Sim, são os pequenos detalhezinhos que às vezes a gente não percebe que são tão importantes. Eu falo, logo que eu cheguei aqui, era verão e tava começando o outono. E aqui as estações são super bem definidas. Mas aqui não chove como em São Paulo. É impossível chover como em São Paulo. Eu lembro que um dia eu tava indo pra faculdade, tranquila, uma chuvinha na minha cabeça... Cheguei lá, ouvi alguém falando assim, nossa, hoje tá chovendo torrencialmente. Eu falei, tá o quê? Vocês não sabem o que é chuva, vocês não sabem o que é andar numa rua alagada com o pé debaixo d'água, nem sem saber se seu tênis vai chegar vivo em casa. Vocês estão falando, vocês sabem o que é chuva. E várias outras coisas. Quando alguém vem pra cá e fala, quer alguma coisa? Eu falo, sim, eu quero tal chocolate que eu gosto. Traz uma linguiça calabresa, pelo amor de Deus, que aqui tem, mas custa 10 euros um gomo de linguiça calabresa. Traz, sei lá, farinha aqui tem, graças a Deus, e não é difícil de achar. Mas são várias coisas pequenas que às vezes a gente nem percebe e que a gente também aprende a não sentir assim tanta falta mais. Por exemplo... Tem certas coisas que eu sei que eu quero que as pessoas tragam quando eu venho pra cá e que eu sei que quando eu for pro Brasil eu vou querer muito fazer, tipo, coisas que eu quero comer, lugares que eu quero ir. Mas tem tanta coisa que eu nem lembro mais que fazia parte da minha vida e que eu fico, será que era tão importante assim? Será que era algo que eu realmente precisava tanto e que não existia tanto substituto? Isso vale pra coisas e também pra pessoas, porque a gente ir pra longe... dá uma refrescada nas relações que é surreal. Muitos amigos que eu achava que eram pessoas que eu não viveria sem e que eu sentiria uma falta imensa e que não viveriam sem mim e que raramente mandam mensagem perguntando se eu tô viva. E que se eu mandar, às vezes demoram dias pra responder. E outras pessoas que eu tinha uma relação assim de oi, bom dia... Hoje em dia são pessoas que eu tô ansiando pra chegar no ano que vem e poder ir comer uma coisa, e beber uma cerveja, e bater um papo, colocar a vida em dia. Ou que, sei lá, eu vou pra algum lugar, eu falo, vou mandar um cartão postal pra essa pessoa, porque ela é importante pra minha vida. E por mais que eu não tenha reconhecido isso antes, hoje eu sei que é alguém que me faz falta. Então, é uma experiência toda. São coisas que a gente aprende a desprender um pouco, outras que a gente se agarra com tanta força que é difícil de deixar ir. Mas, enfim, viver fora
é uma bagunça nesse sentido. Cara, é verdade, isso faz muito sentido. E eu sou uma pessoa muito assim, cara. Eu sou uma pessoa muito de energia, sabe? De ter contato com as pessoas e ter apego. Por exemplo, a Lindsay, né? A Lindsay é uma pessoa que eu não conhecia, zero. Conheci através do Instagram e hoje a gente tem uma relação muito top. Muito massa, mesmo sem eu conhecê-la. Assim, pessoalmente, né? É óbvio que a gente já se conhece. A gente tem um contato um do outro. Mas, e isso é tudo fruto do podcast, assim. E tem os meus amigos de vida. Que, pô, o Ítalo, por exemplo, dá um exemplo do Ítalo. O Ítalo é um cara que eu conheci no ensino médio. A gente estudou 1 ano junto só. Eu era mais amigo do irmão dele do que dele. E aí se passaram 6 anos, passaram um tempo pra caramba e a gente se reencontra na mesma empresa. A gente começou a trabalhar na mesma empresa. E viramos grandes amigos, né? A gente teve 1 ano junto no ensino médio, a gente lembrou de tudo aquilo, e aí eu reencontro o cara tá casado, com filho, e a gente tem um contato, tipo, a gente trabalhou quase 2 anos juntos. A gente saiu da empresa, ele saiu, eu saí da empresa, mas a gente continua tendo o mesmo contato. Totalmente inexplicável isso. E pessoas que eu tive relação durante todo esse tempo, eu não tenho contato com mais nenhum. Eu acho que eu entendo isso que você está falando justamente porque eu tive relações assim, né? E aí, pô, o local com que você pertence vai permitindo que você tenha novas amizades, né? Tipo, acredito que aí em Portugal tem muitos brasileiros também, você já fez amizade com alguns. E eu nem perguntei, mas você mora em Lisboa mesmo? Sim, moro em Lisboa mesmo. Pode crer. E Jennifer, como é que tá a sua expectativa aí de voltar pro Brasil depois de 3 anos? Nossa, eu era pra ter ido, na verdade, no ano passado. Eu não fui porque, primeiro, que as passagens estavam super, super, super caras. Continuam, mas a situação da minha vida melhorou um pouco de lá pra cá. E também porque, graças a Deus, eu não me planejei tanto pra ir. Porque na semana que era pra eu ir no finalzinho de janeiro, se eu não me engano, eles anunciaram aqui em Portugal que iam começar um novo confinamento. E sem data, sem previsão pra acabar, e com isso iam cancelar todos os voos pra uma semana depois. Vamos dizer que eu ia numa sexta-feira, na sexta-feira seguinte já não ia mais ter voo nem indo nem vindo. Uhum. E muita gente que foi nessa época teve muito voo cancelado, teve que ficar no Brasil por muito mais do que... Caramba. E se eu tivesse ido mesmo conforme eu tinha planejado, eu provavelmente não teria o meu emprego mais. Então ainda bem que eu fiquei tranquilinha aqui, escolhi não gastar o dinheiro que eu ia gastar e guardar. Mas eu tô muito, muito, muito ansiosa. É a primeira vez que eu vou em 3 anos e meio. Eu já vi minha mãe porque a minha mãe veio pra cá no começo desse ano. Ela conseguiu se organizar pra vir e ficar aqui 1 mês comigo. Mas mesmo assim, fazia 2 anos e meio que eu não via minha mãe. Agora eu vou pela primeira vez, eu não sei nem o que esperar. Eu não consigo nem sentar pra fazer os planos do que eu quero fazer, porque eu preciso organizar com muita calma mesmo. Por mais que a gente ache que 1 mês é pouco pra essas situações, eu tô muito, muito ansiosa de ver São Paulo de novo. E só paulista sabe como o amor que existe por São Paulo. Realmente eu brinco que só paulista mesmo que gosta de São Paulo, o resto acha aquilo uma confusão, poluição e perigo, e é isso. Mas quem é paulista entende. Eu imagino que seja o mesmo contigo e com o Acre. Uma certeza. Relação que é inexplicável. E eu tô com muita saudade. Eu tenho um irmão também por parte de pai. Eu tô com muita saudade dele. Eu tô com muita saudade dos meus avós, do meu padrasto, do meu gato. E não sei, eu não tô tentando conter um pouco as expectativas, guardar e organizar as coisas com calma, e quando eu chegar eu explodo, eu choro, eu dou risada. Uhum. Vivo todas as emoções. É aquilo, né? Tem muitos acreanos que não gostam, dizem que não gostam do Acre, mas vai falar mal do Acre perto deles. Não deixa.
cara abre a boca, fala que aqui é ruim de emprego, ruim de sei lá, aí vai pra, sei lá, vai pra Sergipe. Chega lá e um sergipano fala mal do Acre, meu Deus, o cara vira. Não, pelo amor de Deus, eu posso falar mal. É isso. Cara, eu fui pra Guarulhos também. Eu fiz uma viagem de empresa e eu fiquei num hotel em Guarulhos, mas nem deu de conhecer a cidade, porque no outro dia eu fui pra Atibaia, que o evento da empresa era lá. Eu achei muito top, velho. Eu achei pouco que eu conheci lá, né? Para começar pelo aeroporto, né? Que é gigante. Aquele aeroporto ali, meu Deus. Que aeroporto, o aeroporto aqui do Acre é um espaçozinho minúsculo, onde chega um avião lá. Quando eu vi vários aviões ali, eu falei, caramba, onde é que eu tô, velho? No aeroporto, óbvio, né? Pra ter avião. Mas foi massa. E eu vi que lá no seu Instagram, assim como o Instagram da Lindsay, algumas bandeiras, né? Algumas viagens que você fez. O que eu tô achando, assim, por observar muito amigo meu, o próprio Pedro, que foi para a Irlanda e conheceu a Europa quase toda já, é mais fácil, né, viajar na Europa do que é aqui mesmo dentro do Brasil, né? A gente tem um país continental, mas com muita dificuldade, assim, para eu tenho muita vontade de conhecer o Pará, por exemplo, que é na mesma região norte, mas caramba, é uma pica para conhecer o Pará. Começar pela malha aérea, que é muito difícil, o preço é muito difícil. E é mais fácil ir para São Paulo do que para o Pará. E conta um pouquinho das suas viagens, as viagens que você fez. Você pode contar em ordem cronológica também, né? A primeira viagem e tudo mais. É mais ou menos como eu lembro mesmo. A minha primeira viagem internacional foi quando eu tinha 15 anos. Eu fui pra Disney. Eu não quis nada daqueles frufru de festa com um monte de gente pra agradar, comida que os outros vão comer, que eu depois de anos nunca mais vou lembrar que tinha, e com um monte de gente que depois de um tempo não vai mais estar na minha vida. E assim, pra mim não fazia sentido. Até hoje não faz, é uma coisa que eu olho e fico, tá bom, quem gosta, que lindo, maravilhoso. É mais status, né? De dizer fui pra Disney. Não é pra mim, eu não... É o tipo de coisa que eu olho e falo, tá bom, se tu gosta pra lá, que pra mim não funciona isso não. E eu falei pra minha mãe, olha, você tem alguma expectativa, dinheiro guardado, ou o que for, vai ser pra eu viajar pra algum lado. Eu quero muito ir pra Disney, mas se não dá, não me importo de ir pro Rio de Janeiro. Mas eu quero viajar, eu quero começar a colecionar experiências. E graças a Deus deu pra eu ir pra Disney. Foi uma experiência incrível. Eu fiz a viagem sozinha. 15 anos, eu fui num grupo de uma agência de viagens, fiquei 15 dias e foi maravilhoso. É tudo de mágico que as pessoas veem nas fotos e nos vídeos e que acham que é tudo lindo e maravilhoso. Quem não fala que não é tudo aquilo tá louco das ideias. É bom mesmo, é lindo. Mas os Estados Unidos nunca foi meu sonho, minha expectativa. Eu sempre tive um olho muito pra Europa, para alguns países da Europa em específico, pra Áustria, pra Alemanha, para os países mais pro norte, tipo Islândia, Noruega, pra esses lados. Mas a gente tem querendo ou não, todo brasileiro tem um pouquinho daquilo, isso é tão caro pra ir, vai ser uma... E quando a gente tá aqui, é muito barato mesmo. É muito barato ir pra alguns países. Pra outros é um pouquinho mais caro. Pra outros a passagem é barata, a hospedagem é cara. Pra outros a hospedagem é barata e a passagem é cara. Mas dá pra ir. Dá pra organizar aí. E aqui as férias também são um esquema diferente do Brasil. Então dá pra fazer um monte de coisa durante o ano. E aqui, era pra eu ter feito a minha primeira viagem no primeiro ano de pandemia, que eu não fiz por conta da pandemia. Tive que esperar e acalmar as coisas, e aí depois ou não dava por conta das férias do trabalho, ou por conta das férias da faculdade, ou porque começava outro confinamento, ou porque tinha umas regras de viagem do próprio Covid que eu não conseguia cumprir todas. E no ano passado, só no ano passado que eu consegui fazer mesmo a minha primeira viagem. E foi a convite da empresa que eu trabalho. Eu ganhei um curso de sueco. A coisa mais aleatória que aconteceu na minha vida. Sim. Eu recebi o convite para fazer aulas de sueco e para
fazer um intercâmbio presencial na Suécia. Então eu fiquei lá 1 mês e meio. Ah, muito massa. E algumas cidadezinhas da Suécia. Experimentei um pouquinho da vida nórdica. Me apaixonei. Hoje em dia eu falo, ok, quando eu for exercer. E é como a gente vê pra aqueles lados. E é como a gente vê nos filmes mesmo? É tudo lindo. É mesmo. Pode crer. Nos filmes. Eu só não fui pra uma parte muito fria, muito neve, não sei o que, até porque era no final de verão e eu tava pro sul da Suécia. Então ali é a região onde é um pouco mais quente. Mas mesmo assim, não chega nem perto de um dia de sol no Brasil, em qualquer lugar. Então eu passei 1 mês e meio lá, e a cidade que eu tava é ligada à Dinamarca, a Copenhagen, por uma ponte. Então, e tem um trem que vai da cidade que eu tava na Suécia, que era Malmö, que ia pra Copenhagen. Então, eu fiz esse percurso uma vez e fiz outra vez de barco. E tinha um barco lá que acho que era 7 euros. Foram as minhas primeiras viagens aqui. Depois, eu fui pra Bélgica, pra casa da Lindsay, pra conhecer o bebê. Fiquei lá uns dias. Uhum. Consegui conhecer um pouco da cidade, por mais que o objetivo da viagem em si tenha sido ficar ali com ela um pouco, curtir o bebê, curtir ela. Sim. E a minha avó também tava lá quando eu fui, então foi a primeira família, fora a Lindsay, que eu vi desde que eu vim pra cá. Eu consegui aproveitar um pouco. Fui pra Paris com a minha mãe, foi uma experiência incrível. Da hora. Foi a nossa primeira viagem juntas, de mãe e filha, e que nós conseguimos aproveitar muito. Cidade linda. Não era meu sonho, mas se tornou realmente um dos lugares que eu mais gostei de visitar. Uhum. Também, e esse ano, no mês passado, eu fui pra Espanha pela primeira vez. Por mais que seja aqui do ladinho, falta tempo Sim. de ir, dá pra ir de carro. Eu realmente fui de carro, são 4 horas. Uhum. E fui pra Sevilha, na Espanha. Passei uns diasitos lá. Dizem que é top lá também, né? É muito lindo. Muito, muito lindo. É uma cidade bem cinematográfica, assim. Até foi gravado lá algumas cenas de Game of Thrones, de Star Wars, foram gravadas lá também. É isso. Aqui na Europa é muito tranquilo de transitar de um país para o outro. Se for dentro da União Europeia, não exige nada além do passaporte. Aliás, nem exige o passaporte sequer, você consegue entrar no país. Pra sair eles pedem, mas pra entrar no outro país é tranquilo. E é muito barato. Cara, e assim, aí a gente já percebe, né, a diferença, né? Tipo, no Brasil pra viajar, se você, sei lá, dependendo do que você trabalha, você tem que se planejar o ano todinho pra viajar no outro, né? Assim, você tem que bater as férias, a passagem, a promoção certa e pá, e pô, é muito complicado. Sei lá, eu não consigo imaginar uma viagem de carro. Beleza, Acre e Rondônia dá pra viajar de carro, mas ainda é longe. Pra viajar de carro é foda. Sei lá, não é 4 horas, é muito mais. Mas caramba, conhecer outro país é muito, muito incrível, né? E assim, você pretende morar em outro país, além de Portugal? Como é que tá a sua perspectiva de futuro aí? Eu falo que eu não me vejo voltando a viver no Brasil por enquanto. Em algum momento da minha vida pode acontecer alguma coisa e isso muda. As circunstâncias mudam, as necessidades mudam, tudo muda. Eu não posso também me apegar a esse pensamento, tipo, não e não. Por enquanto, os meus planos não são esses. Eu trabalho em uma coisa completamente diferente do que eu estudo. Já não é mais aquela vida dos sonhos que eu tinha de trabalhar e estudar na mesma área. Eu me formo daqui a mais alguns anos. E, assim, eu me vejo vivendo aqui em Portugal por mais tempo. Mas de vez em quando existem umas conversas com o meu namorado de tipo, e se a gente fosse viver para um país nórdico, tipo a própria Suécia ou Noruega, Dinamarca, para esses lados assim mais malucos, onde às vezes pra gente exercer fosse melhor, onde a nossa profissão fosse um pouco valorizada mais do que aqui.
E existem esses debates, não é um plano concreto que eu tenho, mas eu não descartaria essa possibilidade. Se existisse uma oportunidade boa para mim de trabalhar num outro país com o que eu gosto e eu tivesse a possibilidade, eu acho que eu já perdi um pouco esse apego do lugar, de tipo, tô aqui, me estabeleci aqui, não saio mais daqui. Eu consigo me visualizar saindo e indo abraçar a oportunidade em outro lugar. Sim. Esse é o meu maior medo, Jennifer. Eu tenho vontade de morar um certo tempo em algum lugar, dentro do Brasil mesmo, mas eu tenho medo de não querer mais voltar pro Acre. E eu amo uma zona de conforto, então, sei lá, se eu for para algum lugar e eu me sentir confortável, meu Deus, eu não vou querer voltar nunca mais, assim. Então, eu tô adiando aí e eu tenho amigos em muitos lugares do Brasil. Eu tenho um amigo em Pernambuco, eu tenho um amigo em Santa Catarina, eu tenho um amigo em São Paulo. E, sim, São Paulo é a sede da empresa que eu trabalho, né? Então, sei lá, eu tenho muitos amigos lá. Então eu tô adiando justamente por isso. Vai que eu não sinto mais vontade de voltar pra cá. E aí e aí continue lá. Que é bom. Pois é, e aí, pô, meus amigos tudinho, eu nem quis voltar, né? Então eu não quero correr esse risco aí tá? Mas é isso, Jennifer. Queria te agradecer aí por essa quase 1 hora de conversa, pela sua simpatia, pela sua disposição, né, em ter trocado ideia com a gente. E, como eu falei, né, fico muito feliz de saber que você tem conseguido aí, degrau por degrau, né, estabelecer sua vida. E eu acho que é meio que isso mesmo, né, eu acho que a gente, como eu gravei com o Thiago, ele mora em Barcelona, e ele fala que o mundo é muito grande, né? O Yuri também, que é um amigo meu que mora no México, e ele fala, pô, o mundo é muito grande pra gente ficar só num lugar, e eu concordo, embora eu não seja adepto, eu amo ficar nesse lugar que eu tô, mas eu concordo que o mundo é muito grande, existem muitas culturas, existem muita coisa pra conhecer, pra desbravar, e eu acho que esse caminho que você trilhou, eu acho que é o mais seguro, né? Que é o equilíbrio entre as duas coisas, né? O equilíbrio entre viajar, conhecer e buscar algo maior do que você já tem, porém com a segurança de que você está num lugar, você pode pedir ajuda, você pode pedir socorro, você pode mudar de profissão, você pode fazer uma outra coisa que te dê essa segurança. E isso me lembra algo que eu já ia esquecer, olha só. Isso me lembra de te perguntar algo que já ia esquecer. Eu tenho 2 e-books publicados, né? 2 livros publicados na Amazon, e eu vou começar a escrever meu terceiro, que ele vai se chamar, eu não sei ainda o nome dele, mas ele vai ter um título ou subtítulo que é Falsa Sensação de Segurança. E com os meus convidados, eu comecei a fazer isso com o Derek no episódio passado, essa é a segunda que eu vou fazer isso, eu estou perguntando para eles, né? Para minha pesquisa, para escrever esse livro. Para você, Jennifer, o que é uma falsa sensação de segurança? Ui, pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Era para eu ter te falado isso em off, antes de começar a se preparar, né? Mas eu esqueci. É bom assim, sob pressão, que é mais sincero. Isso, Eu acho que uma falsa impressão de segurança vem quando a gente deixa de colocar a nossa segurança e a nossa expectativa em nós mesmos e começa a se apegar em coisas, em pessoas e lugares. Quando a gente acha que é essa casa aqui que é o único lugar no mundo em que eu vou ter segurança, estabilidade, que eu vou ser feliz, e eu não vou conseguir isso em lugar nenhum. E muitas vezes isso acaba cegando a gente para as possibilidades e acaba tirando de nós, nos fazendo ser um pouco impostores da nossa própria felicidade, do nosso próprio sucesso. Porque às vezes esse lugar aqui, essa casa aqui, esse quarto é um caminho para alguma coisa boa, mas se eu me apegar que é só isso aqui que vai me trazer segurança, que vai me trazer o que eu quero e o que eu preciso, às vezes a gente nunca vai alcançar isso, o que a gente quer e o que a gente precisa.
E eu acho que é um pouco ali, colocar o que você, as suas expectativas, a sua segurança, até mesmo os medos em você mesmo e deixar as coisas ali onde elas estão. E entender quando é o momento de dizer tchau, vou pra algo novo. Falou tudo. E, falou alguém que tem propriedade pra falar, né? Alguém que largou o que era seguro pra ir buscar algo que não tinha segurança alguma, né? E é isso. Eu vou falar um pouco disso aí no meu livro depois dos créditos. Beleza? Então é isso, Jennifer. Agora esse é o seu lugar de fala, né? Você pode mandar abraço para quem você quiser, mandar beijo, falar o que talvez eu não tenha perguntado, né? Porque isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Então pode ser que eu tenha deixado alguma coisa para trás e você queira falar. Fique à vontade mais uma vez, pela enésima vez. Obrigado pelo seu tempo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada, Jonathan, por esse espaço, por permitir que não só eu como outras pessoas partilhem um pouco da sua experiência. Eu acho que por mais que a minha experiência seja diferente da Lindsay, a minha experiência pode ajudar outras pessoas e a do seu amigo Ítalo pode ajudar outras pessoas. E às vezes uma pessoa precisa ouvir uma palavrazinha ali que vai ser um empurrão. Então, muito obrigada por permitir que eu compartilhe um pedacinho da minha história. Queria, antes de mais nada, mandar um beijo pra minha mãe e pra Lindsay, porque elas foram pessoas muito importantes nesse meu percurso e pro meu padrasto também. E dizer que, assim, quem tem dúvidas sobre mudanças ou sobre o que, se algo é realmente pra acontecer ou não, olha pra si mesmo, olha pra sua situação e pensa, ok, isso aqui, será que vai me levar ao que eu quero? Ou eu preciso mudar um bocadinho assim, de nada às vezes, e chegar ali? E não ter medo, porque o medo é um grande inimigo da gente, às vezes impede que a gente alcance e viva experiências maravilhosas e lindas que a vida tem aí pra gente. Se eu tivesse medo há 3 anos e meio atrás de largar tudo que eu tinha, eu não estaria vivendo tanta coisa incrível que eu tô vivendo hoje, aqui do outro lado do mundo e com muita gente incrível.